Geburah, o sentimento puro de expansão, ele é muito pregado e focado pelas tradições que se dizem de mão direita. Porque é o lado direito da árvore, é o lado da misericórdia, o lado da compaixão e o lado do sentimento em si. Mas esse lado, quando ele perde o apoio de seu oposto, quando perde a mão esquerda, se torna opressor, porque essa expansão infinita do sentimento puro se torna destrutiva às formas que não são puras. Não puras, não em um sentido moral, mas em um sentido literal, de não se misturarem com as diferenças. Então, a pureza, ela se refere àquilo que é original, aquilo que vem de sua fonte original, aquilo que é o inicial, como uma semente que contém em si as muitas árvores. E ela é pura porque ela ainda não se definiu, então ela contém em si a potencialidade, certo? Essa potencialidade de Rockman, que é esse sentimento interno, então ele se expande ao infinito. E ele contém em si a idealização de todo o cosmos. Então ele contém de forma perfeita o plano do cosmos, que é o infinito. Então são as infinitas possibilidades que vão se manifestar através daí. E quando não há restrição, quando não há contenção de Saturno, a contenção divina, essa força ela se torna opressora, porque ela tenta impor às outras Sefirot, às outras formas, o ideal que ela busca, que ela transmite, o ideal que ela media, porque ela recebe esse ideal absoluto de Keter, que por sua vez recebeu do Ein Sof, e ela vai emanar para as demais. Só que essa emanação, ela tem uma força infinita, uma emanação infinita. Assim como dizem que o universo se expandiu ao infinito, só que eles ainda não conseguiram entender se o universo se expande ao infinito, vai chegar uma hora em que ele vai esfriar, porque a distância entre os corpos vai ser tão grande, ele vai se esfriar. E essa distância dos corpos, ela vai surgindo como aquele sentimento de aversão, sentimento de ódio, porque essa opressão de Rockman é um sentimento que tem uma intensidade mais alta do que o corpo é capaz de resistir. E aí começa a destruir o corpo, começa a destruir a harmonia. Então as pessoas vão começar a se afastar por conta da aversão que surge pelo sentimento intenso em excesso. E isso vai causar a depressão, isso vai causar a angústia, isso vai causar ressentimento, isso vai causar o ódio. Cada uma dessas qualidades, diferentes qualidades, vão ter a ver com cada uma das Sefirot que vão sendo que desreguladas conforme a expansão infinita de Rockman. Por isso ela necessita do braço esquerdo, do lado esquerdo da força. Essa força que é uma força contrária de Rockman, uma força que vai segurar, ela vai reprimir. Só que ela vai reprimir a expansão infinita do ideal, a expansão infinita de Rockman. Então o sentimento ele vai ser retido, vai ser contido. Essa contenção tem a ver com a reflexão da razão. O sentimento puro em si, ele não tem racionalidade. Por isso ele é infinito, porque não há restrições, não há limitações lógicas. Então, no momento em que você começa a refletir sobre este sentimento, então você começa a questioná-lo e tentar delimitá-lo com base nas definições lógicas. E essas definições, essas reflexões, essa racionalização do sentimento é que vai criando então as camadas de intensidade reduzidas. Essas camadas de intensidade que vão reduzindo a intensidade, a força de Rockman, a força do sentimento, elas são como as
o enrolar de uma resistência elétrica. Se você pega uma lâmpada, você tem dentro da lâmpada uma mola pequenininha, uma espiral. Essa pequena espiral, cada volta que ela dá, então ela vai dissipar um pouquinho da corrente. Então a corrente vai ser perdida em cada volta que esse arame der ao redor de si mesmo. Essa volta, ela é análoga à reflexão racional de Binah sobre o sentimento de Rockman. O sentimento que vem se expandindo, ele vem da fonte infinita, então ele é uma expansão infinita. A reflexão racional sobre ele é que vai gerar, então, a resistência, ou seja, a espiral de arame da lâmpada, que vai ter a capacidade de conter em si, reter em si essa força, reter em si essa corrente que vem do espírito. E é essa contenção da corrente, essa resistência ao sentimento, é que vai iluminar a espiral. Essa espiral é o nosso subconsciente. São as voltas que o nosso subconsciente dá através das reflexões e que vão condensando o sentimento em corpos. E é através da resistência harmônica, ou seja, a resistência ela precisa estar adequada à corrente, à tensão. Então é uma corrente, uma tensão e uma resistência. A corrente ela é análoga ao espírito. É uma corrente contínua ou alternada. Ou seja, é uma emanação do espírito contínua ou uma emanação do espírito em ondas alternadas. E a resistência, ela vai ser o corpo, ela é análoga ao corpo, que é o material que contém em si, segura esse fluxo da corrente. E a tensão, ela vai ser análoga à consciência, que vai surgir nesta relação entre corpo e espírito, ou seja, a tensão que surge entre a corrente e a resistência. Então, quanto maior for a resistência em relação à corrente, maior vai ser a tensão. Quanto menor for a resistência em relação à corrente, menor vai ser a tensão. E essa tensão ela precisa ser adequada à resistência. Porque se a tensão for maior do que a resistência, ou seja, se o sentimento for maior do que o corpo é capaz de aguentar, então a tensão vai queimar a lâmpada. A tensão vai queimar o corpo vai se queimar. E esse queimar do corpo é a morte. É um processo de morte que está acontecendo o tempo todo, só que ele varia a intensidade. Então existem os dois movimentos, o movimento de morte e o movimento de nascimento. Quando o movimento de morte é mais intenso, ocorre o envelhecimento e o apodrecimento. Quando o movimento de vida, de nascimento é mais intenso, ocorre o crescimento, evolução e regeneração. E o equilíbrio desses dois é que mantém a continuidade desse fluxo, que mantém essa corrente. Então, quando o sentimento não é contido, ele vai se manifestar através da distorção da Sefirot. Então, por exemplo, Rockman, quando não há contenção de Binah, ou seja, quando a direita se manifesta sem a contenção da esquerda, ou seja, a espada sem o escudo, então aí todas as outras Sefirot, todas as outras qualidades do sentimento vão começar a se manifestar de forma distorcida. Então, as emoções elas vão se manifestar através de tristeza, através de raiva, através de ódio, através de ira, através de luxúria, através de inveja. E tudo isso está ligado ao quê? A uma lâmpada que está em uma tensão muito alta. Ou seja, é o corpo que está em uma tensão muito alta. Então ele não tem resistência. É o corpo que não possui resistência. Então ele precisa de Binah, que é o tempo. Saturno, ligado a Saturno, contenção, restrição.
Por exemplo, alguém me irritou, alguém me causou uma irritação, aparentemente minha mente vai transferir isso, começar a enxergar que a responsabilidade é do outro, de algo de fora que me afetou. Só que isso já é um efeito da corrente que está gerando uma tensão mais alta do que meu corpo suporta. E por isso ele não consegue olhar a luz, não consegue olhar a causa. Então é preciso da contenção do sentimento. É preciso que nossa consciência, através de sua intenção, refreie o fluxo desse sentimento de forma equilibrada, para que esse sentimento comece a fluir de forma harmônica, para que então a nossa consciência ela consiga desenvolver a resistência no nosso corpo para conseguir olhar a causa do que está acontecendo e compreender o que está acontecendo. É por isso que Binah é associada também à compreensão, chamada de compreensão, ao mesmo tempo em que ela dá tempo. Por que ela dá tempo? Porque quando Rockman, o sentimento puro, se manifesta de forma intensa e exagerada, ele preenche todo o nosso interior. Só que de forma opressiva, porque faz pressão. Então não sobra espaço vazio na nossa mente. E toda a nossa mente é preenchida por pensamentos, impressões, que são as impressões da fonte, da luz que vem da fonte. Então é preciso que a restrição de Binah mate essas formas pensamento, leve essas formas à morte através do movimento de morte que precisa ser contido no interior para que esta morte seja direcionada para os pensamentos. Então aí as formas pensamento elas começam a se dissolver pela morte do tempo e o tempo vai surgindo na nossa mente porque vai abrir espaço. As formas pensamento se dissolvem e abre o espaço, o sentimento é recuperado. E com isso o tempo surge. Ao mesmo tempo em que um morre, o outro nasce.